Cemitérios são lugares de descanso, mas também de segredos. Eles guardam não apenas os corpos dos mortos, mas também os bens que as pessoas levam para a eternidade. Para alguns, a linha entre a vida e a morte não é um limite, mas uma oportunidade. E a ganância, o desejo pelo que não nos pertence, é uma porta que, uma vez aberta, pode libertar algo que deveria permanecer enterrado. Essa é a história de Cadu e Zé. Eles não eram zeladores, nem visitantes. Eram ladrões de túmulos. Uma dupla de pequenos criminosos que, por uma infelicidade do destino, acharam que um cemitério era o lugar perfeito para um negócio. A ganância os cegou, mas a escuridão os mostrou a realidade. O alvo deles era um túmulo antigo e imponente, o da Dã Emília Vasconcelos. O boato era que ela foi enterrada com joias caríssimas, que seu colar de diamantes e seus anéis de ouro repousavam com ela. O túmulo, com um anjo de pedra que parecia chorar, ficava na parte mais isolada do Cemitério da Paz, no interior do Paraná. Um lugar silencioso, perfeito para um trabalho sujo. Era quase meia-noite. A lua, escondida atrás de nuvens, mal iluminava o local. Cadu, o mais jovem e nervoso da dupla, se esgueirava por entre os túmulos com uma lanterna na mão. Zé, o mais velho e experiente, o seguia com uma pá nos ombros. "Cadu, fica quieto. A gente precisa de silêncio", sussurrou Zé com a voz rouca. "Eu sei, mas é que esse lugar é estranho, cara", respondeu Cadu com a voz trêmula. Eles chegaram ao túmulo de Dã Emília. O anjo de pedra parecia ainda mais triste na escuridão. O túmulo era feito de cimento e granito e o mármore da lápide estava rachado. Eles sabiam que teriam que fazer um buraco na lateral para chegar ao caixão. O trabalho seria demorado e silencioso. Começaram a cavar. O som da pá na terra era abafado, mas o barulho da ferramenta batendo nas pedras e no cimento parecia ecoar por todo o cemitério. Zé cavava, com a calma de quem já fez aquilo outras vezes. Cadu, no entanto, não conseguia disfarçar o nervosismo. Ele olhava para os lados, para as sombras, para as estátuas que pareciam segui-lo com o olhar. Quando eles abriram uma fenda na lateral do túmulo, a pá de Zé bateu em algo duro. O caixão. Um cheiro estranho de terra mofada e algo doce invadiu o ar. Zé abriu o buraco o suficiente para que Cadu passasse. O jovem se jogou para dentro do buraco com uma lanterna na mão. A luz iluminou um caixão de madeira, velho e rachado. O nome Emília estava escrito na tampa. "E aí, Cadu, achou?" sussurrou Zé do lado de fora. Cadu, com a voz baixa e tremendo, respondeu: "Achei, é de madeira. Vamos ter que abrir." Eles forçaram a tampa do caixão. A madeira velha se desfez com o barulho de um estalo. A luz da lanterna de Cadu iluminou o interior. O caixão não estava vazio. O esqueleto de Dã Emília estava lá. Não havia joias nem ouro, apenas os ossos, amarelados e cobertos de teia de aranha. Cadu sentiu uma decepção avassaladora. Zé, do lado de fora, suspirou de raiva. O trabalho todo seria em vão, mas Cadu viu um detalhe. A mão esquelética de Dã Emília não estava no peito como deveria. Ela estava estendida, como se estivesse tentando agarrar alguma coisa. E no seu dedo havia uma marca escura, como se um anel tivesse sido tirado à força. Cadu se perguntou se alguém havia chegado ali antes deles. E foi então que ele sentiu. O ar em volta dele ficou frio, gelado. A lanterna começou a piscar. Um sussurro, fraco e baixo, parecia vir de dentro do caixão. "Vocês são ladrões." A voz era fina e estridente, como a de uma mulher velha. Cadu, apavorado, tentou sair do buraco, mas Zé, que ainda estava fora, estava paralisado. Ele não conseguia se mover. A luz da lanterna de Cadu se apagou, deixando o jovem na escuridão total. Um grito abafado e agudo saiu de dentro do buraco. Zé, com o coração na boca, olhou para a fenda. A voz da mulher, mais alta e clara, ecoava no cemitério. "Vocês não vão me roubar!"
A mão esquelética de Deu-Emília, com os ossos quebrados e os dedos tortos, saiu de dentro do caixão. Ela se estendeu, agarrando o pulso de Cadu. O jovem gritou de dor e o som foi tão aterrorizante que Zé, por um instante, não conseguiu se mover. O corpo de Cadu foi puxado para dentro do túmulo, e o som de sua luta se tornou um eco distante e abafado. Zé, em um ato de desespero, começou a cavar na direção oposta. Ele não se importava mais com o dinheiro. Ele só queria sair de lá. Ele conseguiu se desvencilhar, mas não sem deixar a pá para trás. Ele correu como se o inferno estivesse atrás dele, pulando os túmulos, desviando das estátuas, sem olhar para trás. Ele não parou até chegar em casa, ofegante e coberto de terra. Ele nunca mais viu Cadu. E ele sabe com certeza que Cadu não foi encontrado. Zé nunca mais tocou em uma pá, nem em um cemitério. Ele sente que, em certas noites, ainda pode ouvir o som de unhas raspando no caixão, porque a ganância pode levar a muitos lugares. Mas em um cemitério, ela pode te levar a um lugar de onde você nunca mais irá voltar. Música de fundo se intensifica e depois desaparece, deixando apenas o som de um grito distante. O que você achou desse conto? A ideia de que o perigo não é apenas um fantasma, mas a consequência direta de uma ação errada, adiciona uma camada de terror moral que é muito poderosa.